Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Finalmente chegamos em Nazaré, uma cidade que tem muita história, uma cidade que tem muitos elementos, uma cidade que permite-nos contar a história de Jesus. Aquela história de Jesus que começou com Maria, uma mulher virgem escolhida por Deus, e essa mulher escolhida por Deus vai ter um filho por obra do Espírito Santo. Yo creo que tenemos que entender que en la época de Jesús, cuando Roma tenía el control de toda esta zona, especialmente Herodes, la familia de Jesús moraba, o sea, María, José, moraban en Nazaret. ¿Y por qué Nazaret? Porque era una aldea insignificante, no tiene ningún valor político o militar. Era uma aldeia muito... Ninguém conhecia. Não sei se aconteceu alguma coisa ruim em Nazaré, mas sei que foi tão pequeno e insignificante que não sabemos nada a respeito. Mesmo a arqueologia que eles fizeram lá, e não fizeram muito porque é uma cidade viva, que está cheia de concreto e estradas e casas. Bem, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Episódio 1 – A chegada do Messias. Sabemos muito pouco sobre Nazaré na época de Jesus, exceto pelo que lemos no Novo Testamento, porque até onde sabemos era apenas uma pequena aldeia agrícola com alguns fazendeiros vivendo em uma encosta rochosa, aproveitando a vida, fazendo terraços e cultivando azeitonas e uvas e talvez um pouco de trigo com uma fonte de água. Eu não sei se aconteceu alguma coisa ruim em Nazaré, mas eu sei que foi tão pequeno e insignificante que não sabemos nada a respeito. Mesmo a arqueologia que eles fizeram lá, não fizeram muito porque é uma cidade viva. E sempre que tem uma chance, eles cavam um pouco aqui e um pouco ali. E encontram casas simples com silos muito grandes embaixo para armazenar os produtos de seus alimentos. Mas você não faz ideia de que tem grandes prédios públicos. É mais do que uma comunidade agrícola. E agora, se você olhar para o contexto de Natanael, que é aquele que diz: Ai, bem, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Agora sabemos pelo livro de João 21 que Natanael era da cidade de Caná. E a cidade de Caná estava do outro lado do vale. Talvez a 2 cumes de Nazaré. E ficava na principal estrada romana, que ia do porto de Bartolomeu até o mar da Galileia. E assim todos passaram por ali. Houve escavações limitadas no que pensamos ser a verdadeira Caná aqui. Mas já encontramos naquelas escavações iniciais um grande edifício público e sinais de que era, talvez, uma cidade muito mais importante
do que sabemos que Nazaré era. Então, talvez Natanael fosse apenas um garoto da cidade que se sentia superior àquelas pessoas do interior que viviam em Nazaré. Nazaré, parte da cidade daquele onde tinha no mercado, onde morava no dia a dia, onde tinha um Jesus que foi um menino, que foi parte da história, onde tinha uma Maria que seguramente assistia no mercado, acompanhava, ele jogava com brinquedos, talvez com amigos. Nós podemos pensar numa Maria que precisaria ir ao poço de água, e essa é a nossa realidade. E é pensar no Nazaré do dia a dia, no Nazaré do vilarejo. Mas só uma palavra acho que é fundamental para nós entender. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e o único local onde podes dizer a verdade será aqui. Nosotros conocemos en Nazaret, hay una cova donde el ángel Gabriel se encuentra con María y le dice, você vas a quedar grávida. Para ella era algo muy sorprendente. Una mujer que nunca había conocido hombre ficara grávida. Essa mulher ouviu ao anjo dizer para ela, tem uma prima chamada Elizabeth, Isabel, que mora lá na região de Jerusalém, porque essa mulher de um sacerdote. Ela está grávida de 6 meses, é uma mulher adulta. Portanto, Maria saiu para lá para acompanhar ela. Ela estava de 6 meses, acompanhou 3 meses, não só até o nascimento, sino até o 8º dia. Aquele que ia nascer chamava-se João o Batista. Por enquanto, João, filho do sacerdote Zacarias. Maria volta para Nazaré, mas vamos fazer as contas, estamos falando de uma Maria que já está grávida de uns 4 meses. Se ela está grávida de 4 meses, temos um problema. Cadê o problema? Ela está grávida, não tem marido, adúltera, ela morirá apedrejada na hora de todos entender. También otra cosa interesante es José. Imagínate, José sabe que no tuvo relación con esa menina y de repente se entera de que su enamorada quedó grávida. Deus, lógicamente pensando, esta menina en la época había que tirar pedras sobre ella. Ella tuvo una relación fuera de lo común, ¿no? del matrimonio. Mas también vemos que él tomó responsabilidad porque entendió que era algo muy serio, que era algo que no era un relacionamiento de carnal, sino un relacionamiento espiritual que aconteció. Ellos no eran de Nazaret, ellos eran de Belén. Y por eso cuando hay un censo que Herodes organiza, hay un censo. ¿Sabes lo que es un censo? Empiezan a saber cuánta gente hay. Todas las órdenes son que cada uno volte al lugar de nacimiento. Entonces vemos acá que José y María voltan para Jerusalén. Mas acontece que eran las fiestas. Parece ser que eran las fiestas, no como todo el mundo piensa que era diciembre. Yo creo que eran las fiestas de los tabernáculos. Y acontece que no hay lugar para María y José y tienen unos parientes. Se encuentran con Elizabeth, conversan y dicen, yo creo que tienen una amiga allá en Belén. Y van a la casa de Belén y la da a luz de María. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo:
onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Era Herodes, quando se entera de que viene gente do Oriente, que viene gente de muito longo. Quanto tempo você cree que tardar a gente em chegar do Oriente para cá? Eu digo que por lo menos 2 años, porque dice la palabra que cuando llegaron, la crianza ya era un niño, y Herodes se entera que ellos vienen a adorar al rey. Dice, ¿qué rey? Ese rey soy yo. Y los de Oriente no entienden toda la política que está aconteciendo acá en el Medio Oriente. Y dicen, no, hay un rey que va a nacer, que ya nació. Se llama Emmanuel. Nació en Belén. Y entonces Herodes llama a los sabios de la época y los sabios confirman, sí, iba a nacer, tiene que nacer. Eso está en Mateo, podemos leer eso en Mateo 2. Claramente, que los sabios saben claramente lo que iba a acontecer. Y le dicen a Herodes, sí, en Belén de Judea va a nacer, o ya nació, el Mesías. O megalómano paranoico gênio maluco vai matar a todos os filhos inocentes entre 0 e 2 anos, entre eles, logicamente, João Batista e também Jesus. Saíram para o Egito e, tempo depois, decidem voltar. Eu não sei se Jesus tinha 3 anos, 4, 5, tanto faz. Mas sabemos que a infância de Jesus foi aqui. Veja como é fácil assinar o Univer Vídeo. Aqui vai o passo a passo de como ter um conteúdo de qualidade no conforto da sua casa. No seu computador ou Smart TV, digite univervideo.com. Abra o aplicativo e clique em Assine Agora. Escolha o plano e o período mais adequado para você. Digite seu e-mail, senha e confirme sua senha. Insira o número do seu celular e digite o código SMS que será enviado para validar a sua conta. Agora é só efetuar o pagamento e aproveitar o conteúdo que tem poder. Bem-vindo a um universo de filmes, séries e muito mais. As crianças, no tempo de Jesus, os meninos, em especial, recebiam educação começando a partir dos 3 anos de idade. Assim que eles pudessem falar, eles ensinavam a eles coisas sobre a Bíblia. É claro, histórias do primeiro livro do Antigo Testamento e do segundo livro, o livro de Êxodo, do segundo livro de Moisés. E quando o menino tinha 3 anos, ele começava a aprender, ou a partir dos 5 anos de idade, na verdade, começava a aprender o alfabeto. E ele aprendia a ler o alfabeto e a escrever as letras. A escrita das letras era feita em uma pequena tábua com cera. E então eles marcavam na cera com uma ponta afiada. E a partir dos 5 anos de idade, eles começavam a aprender a ler a Bíblia. E, na verdade, é realmente uma surpresa para as pessoas que ele começava a ler pelo 3º livro do Antigo Testamento, o livro do Levítico. Porém, ele não tinha uma Bíblia, porque a Bíblia era muito cara. Bíblias eram escritas em um pergaminho, que era a pele de um animal, geralmente uma ovelha. E estima-se que para fazer um pergaminho para a Torá, os 5 livros de Moisés, era necessário a pele de talvez 200 animais. Então você pode imaginar o quanto era caro ter um rolo da Torá. Uma família média não tinha isso. Reis e pessoas muito ricas podiam pagar, ou uma congregação para a sinagoga, eles conseguiam comprar. Mas o fato é que a criança aprendia a ler em um pergaminho em algum lugar. E muito disso ele
aprendeu oralmente, ele aprendeu, como dizemos em hebraico, ao pé, de sua boca. Então, ele ouvia, aprendia, conseguia repetir o que ele ouvia, e isso desenvolveu a sua memória. O objetivo principal da educação de um menino, na verdade, era desenvolver a memória, para que assim ele pudesse se lembrar das Escrituras. Quando Jesus se colocava diante do povo e dizia, está escrito, ninguém ia buscar nas páginas da sua Bíblia para ler, porque eles não tinham essas Bíblias. Então, quando Jesus dizia, está escrito, às vezes ele apenas dava uma dica do que ele ia dizer, dava uma palavra ou duas, e ele sabia que era o suficiente para que as pessoas preenchessem o restante do versículo, porque eles sabiam, já haviam aprendido em casa. Portanto, sabemos primeiro a infância de Jesus, sabemos que foi anunciado aqui, sabemos que com 12 anos José e Maria tomam uma determinação, nosso filho já vai passar a ser adulto, vai subir para Jerusalém. No momento que ele vai subir para Jerusalém, vai entrar no templo, vai se convertir num homem, e abro aspas, perdeu-se no templo. Que isso? Ele estava cuidando dos assuntos do pai, já é olhado como adulto, já está de igual a igual. Já pode defender a situação. E isso é fundamental. Há uma cidade que se chama Tzipori. Uma cidade que para a época de Jesus era a cidade. Era considerada a capital da Galileia naquela época. Se chama Tzipori. Se você vai ainda hoje em dia, você vê construções increíbles da época de Jesus. Provavelmente, Jesus trabalhava lá. Provavelmente, José trabalhava lá. Não é a forma de pensar de nós, era um pobre carpinteiro que arreglava uma cadeirinha que estava quebrada. Não. Na época antiga, o carpinteiro era a pessoa que construía casas de pedra, que construía as janelas de madeira, as portas. Era o construtor, o planificador. Por isso, quando Jesus chega a certos lugares, esse é o filho de José. Ou seja, se você for um pobre diabo, se você for uma pessoa pobre, se você for uma pessoa que não tem nenhum valor, que não é conhecida, nadie vai dizer, você é o filho do carpinteiro. Não, você é o filho do construtor. Você é o filho da pessoa que tem grana. Ou seja, Jesus vem de uma família com um antecedente econômico muito bom. E trabalhava em trabalhos de construção muito complicados. Acredito que era necessário Jesus se identificar plenamente conosco, assim como foi necessário que ele nascesse como um bebê e fosse criado numa família normal e aprendesse como nós, não é? Ele também entrou nas águas do batismo como um símbolo para nós no que também precisamos fazer. Por isso há uma identificação total conosco. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Um dos primeiros eventos registrados na vida de Jesus é o seu batismo. Ele vem até João, e João está no deserto. Não sabemos exatamente onde ele estava, talvez a leste de Jerusalém, em direção ao Mar Morto, ou Qumran, onde os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, talvez mais ao norte, na Galileia, não sabemos ao certo. E as pessoas estão vindo a João confessando seus pecados para serem batizadas. O batismo existiu no judaísmo por muito tempo. Na verdade, esse mesmo livro do Levítico, o terceiro livro de Moisés,
fala sobre vários batismos, a purificação do corpo com água, a água da impureza. E isso era muito comum no judaísmo. Todo tipo de coisas são listadas pelo escritor de Moisés, quando ele escreveu em Levítico, sobre quais situações fariam uma pessoa ter que vir a ser batizada para ser purificada com água. Depois veio o batismo de arrependimento, que é o que João estava fazendo. O mikveh era uma espécie de piscina pequena, com espaço para uma pessoa, e a pessoa que estava sendo batizada entrava no mikveh. Era a regra compreendida pelos rabinos de que a pessoa, para ser limpa adequadamente, a água tinha que entrar em contato com todas as partes do seu corpo. Então ela tinha que ser completamente imersa na água. Também significava que ninguém entraria na água com aquela pessoa. Ela entrava sozinha. João Batista, filho do sacerdote do templo, logicamente estaria para ser sacerdote, mas procurou outro caminho, se achando no deserto, muito provavelmente com os essênios, num lugar chamado Qumran. Mas esse egoísmo de salvação deles, em número de 200, ele vai procurar uma alternativa. Eles eram obsessivos na purificação dos judeus, se preparar para a chegada do Messias, se preparar para a salvação. E ele pensou, salvaríamos só nós somos templo. E o que acontece com os outros? E ele procurou uma alternativa. Água corrente. A poucos quilômetros de distância do Mar Morto e de Qumran, o Rio Jordão. E o Rio Jordão, que vem do Mar da Galileia e que vem descendo para o Mar Morto, tem um ponto referencial de encontro entre a descida e a subida de Jericó para Jerusalém. Nesse ponto de encontro, nós temos algo que nós aprendemos desde meninos, que é os 3 pontos básicos para qualquer comércio, qualquer coisa que nós fazemos na vida. É estar no sítio certo, na hora certa, com o produto certo. E João Batista procurará no cruzamento dos caminhos, no sítio certo, na hora certa, na descida para esse local, numa festa judaica. E o produto certo, prepare-se para a chegada do Messias. Suba a Jerusalém já pronto, porque chegará o Messias. E prepare-se, purificando-se. Atenção, porque a palavra-chave que estou utilizando agora chama-se purificação. O que João Batista fazia não era batizar, sino que era purificar. Mas num momento específico da vida, chega Jesus de Nazaré. Chega desde Nazaré. Provavelmente numa parte de uma festividade judaica, junto com a multidão, mas João Batista reconhece, e é Jesus quem vai dizer, não, tu me purificarás, seria a palavra que corresponde no judaísmo. Mas nós sabemos que através do cristianismo e a salvação com o Messias, deixa de ser purificação e passaria a ser batismo. O ponto de encontro entre purificação e batismo seria o encontro entre João Batista e Jesus. Depois de Jesus, os outros não serão purificados, se acreditam nele, serão batizados. E isso é o que acontecia nas águas do Rio Jordão. Veja como é fácil assinar o Univer Vídeo. Aqui vai o passo a passo de como ter um conteúdo de qualidade no conforto da sua casa. No seu smartphone, vá até a loja dos aplicativos Play Store ou Apple Store. Na barra de pesquisa, digite Univer Vídeo. Encontrando o logo do Univer, clique em Instalar. Após a instalação, abra o aplicativo e clique em Assine Agora. Escolha o plano e o período mais adequado para você. Digite seu e-mail, senha e confirme sua senha. Insira o número do seu celular e digite o código SMS que será enviado para validar a sua conta. Agora é só efetuar o pagamento e aproveitar o conteúdo que tem poder.
Bem-vindo a um universo de filmes, séries e muito mais. A partir do batismo, a partir de Jesus e na frente, nós sempre falamos do Rio Jordão para aquele que é cristão, para se encontrar com as águas do Rio Jordão e demais. Mas se nós falamos na base, é nossa base de vida, o Rio Jordão é uma fonte, e quando nós falamos de fonte, qualquer cristão sabe que é uma fonte de água viva. Porque el agua, en el pensamiento judío, es el único elemento que no cambia la cantidad. Desde el momento de la creación, el agua es la misma, porque el agua se evapora, se condensa, se precipita como agua. Hay un círculo constante de la misma cantidad de agua. Si hubieron, por ejemplo, 100.000 millones de litros de agua de la creación, hoy en día continúan siendo 100.000 millones de litros de agua. Por lo tanto, es algo que en hebraico se llama shalem, completo. Y de ahí viene la palabra shalom. Cuando yo digo a você shalom, ¿qué quiere decir? ¿Qué estoy diciendo yo en otras palabras? Que Dios complete en tu vida lo que comenzó. No es solamente paz. Es decir, shalom, que Dios complete lo que comenzó en tu vida. Ahora, ¿por qué el agua? Porque cuando el agua es un elemento que es completo y você emerge en agua, você metafóricamente se está completando. Y você sale completo. Você está buscando, está emergiéndose en algo completo y está levantándose con una persona nueva, completa. Shalem, shalom. Jesús lo que enseñaba siempre era ejemplo personal. A pesar de que él no tenía pecado, él quería demostrar que todo ser humano nace con pecado. Y por lo tanto, él pide o enseña a un pueblo a ser bautizado de una manera práctica. Miren cómo yo hago. Cuando João Batista dice, pues soy yo que tengo que ser bautizado por você. Dice, no. Dice Jesús, yo voy a bautizar a você. Após o batismo, Jesus precisou passar por uma dura prova de fé. Era chegado o momento de enfrentar a tentação no deserto. Nas Escrituras nós lemos nos 3 evangelhos, Lucas, Mateus e Marcos, sobre a tentação de Jesus no deserto. E que deserto era esse? O deserto da Judéia ele fica entre Jerusalém e o Vale do Jordão, entre 2 regiões férteis. Porém, é um dos desertos mais cruéis que existem em Israel. O deserto, ou uma região desértica, é um símbolo de estar completamente sem nada. A pessoa pensa, enquanto eu tenho tudo, eu tenho comida, água e minha saúde. Eu sou bem autossuficiente. Mas quando você é colocado num lugar onde não tem comida ou água, de repente o seu verdadeiro eu começa a vir à tona. E isso nos dá novamente um exemplo de Jesus se identificando conosco. Ou seja, um exemplo de que ele esteve em todas as situações que poderíamos passar. Passou fome, sede, ficou sem companhia e foi tentado de todas as maneiras. Então, mais que um exemplo para nós é o reconhecimento de que podemos viver a vida através dele e enfrentar nossas tentações e períodos no deserto, tendo o mesmo poder e a mesma ligação que ele teve com o Pai.
Lembrem que o diabo espertinho esperou um momento para... E essa é a palavra. Será para tentar? Ou, no meu caso, às vezes gosto de pensar tentar, procurar tentar. E o tentador, Satanás, vem e ele faz isso de maneira muito interessante, algo que ele faz o tempo todo, faz comigo e faz com você. Ele diz, eu não acho que o que você pensa ser a palavra de Deus seja realmente a palavra de Deus. Ele disse, você é realmente o Filho de Deus? Porque essa foi a palavra que ele disse para Jesus depois que ele saiu do batismo. Ele disse, se você é realmente o Filho de Deus, então tenho algumas coisas que eu quero que você faça. Primeira coisa, você está com muita fome, você não come há 40 dias, faça um pouco de pão, ok? Pegue alguma coisa para comer. E Jesus responde a ele como ele responderá em todas as 3 tentações da mesma forma. Ele cita as Escrituras. E ele diz, não só de pão viverá o homem, vivemos pelo que sai da boca de Deus. Ele tinha que passar todo o que nós passamos na vida. Porque uma pessoa, quando eu posso entender-te a ti ou a ti, quando eu passo as coisas que na vida mais ou menos iguais a las que tu estás passando. Então, eu posso dar um exemplo a você, eu posso ajudar a você se eu he tenido essa experiência em minha vida também. Jesus tinha que passar por tudo. E Satanás faz outra coisa, e esta é a pergunta que você está fazendo, na verdade. Ele diz, se você se curvar a mim, eu vou lhe dar autoridade sobre as nações do mundo. E você se pergunta, como Satanás poderia fazer uma coisa dessas? Sabe como? No Jardim do Éden, Deus deu autoridade sobre a criação ao homem. Mas o homem escolheu seguir o caminho de Satanás. Satanás diz, se você apenas seguir uma regra, em outras palavras, se você apenas guardar a lei e fizer algo que o torne mais elevado e bem melhor, você será como Deus, ok? Esse não era o jeito de Deus. O jeito de Deus era que fôssemos completamente dependentes dele. Então, ele cuidaria do resto. Mas Satanás diz que se você trabalhar duro, fizer a coisa certa e do jeito certo, você poderá ser como Deus. Quando o homem fez isso, quando escolheu comprar essa propaganda, então ele entregou a autoridade a Satanás sobre a terra. E assim, no Novo Testamento, Satanás é chamado de o governador desse mundo. Ele é chamado Deus desse mundo também. Mesmo quando lemos isso e dizemos, bem, isso é realmente uma coisa estranha, mas Satanás tem autoridade nesse mundo. Então, quando Satanás diz, se você se curvar a mim, eu lhe darei a autoridade da nação, antes de tudo, ele tinha autoridade para dar. E, em segundo lugar, isso teria sido um cumprimento da Escritura, porque a Escritura diz que Jesus deveria receber essa autoridade. Mas não era o momento certo. E, claro, não era o caminho certo. Então, Jesus diz, não, apartai-vos de mim. Vá embora. Então, ele recebe ajuda. Deus envia anjos vindos do céu para ajudá-lo. E, às vezes, eu me pergunto onde estavam aqueles anjos antes? Como é que eles não estavam lá ajudando muito antes de tudo o que ele passou? Mas esse é o princípio da tentação, que Deus nos dá informações suficientes para passar no teste e espera de nós que obedeçamos. Em 2023 chegou com tudo no Univer. Que trabalho de especialista, meus irmãos. Chama todo mundo para assistir os lançamentos do ano. Então você também vai se juntar a nós? Vamos nessa, capitão. Filmes e séries que vão mexer com você. Às vezes você só precisa ver de forma diferente. Histórias de emocionar. Estamos prontos? Eu nunca contei pra ninguém minha história. Encaro qualquer obstáculo. E aí, tá pronto para descobrir quais são as grandes produções desse ano? E é essa a resposta que aparece no Evangelista. Jesus perguntou, quem as pessoas acham que eu sou? Alguns acham que tu é Elias, outros acham que tu é João Batista. E Jesus perguntou para ele, e quem vocês acham que eu sou? Eu estava perdida dentro da igreja. Eu preferi acreditar que as pessoas me abandonaram no momento que eu mais precisei. E principalmente Deus. Eu culpei a Deus. Falei, cadê o Senhor? Onde está o Senhor agora? Eu queria saber mais sobre o lado espiritual. Entender o que aconteceu com minha mãe. Eu
Eu só não imaginava que logo me envolveria como um agente de espionagem para destruir as igrejas protestantes. Senhores, são coisas horríveis. O rei Artaxerxes I, tocado por Deus e reconhecendo que Neemias era um bom servo, dá autorização para que possa passar por outros reinos e liderar a reconstrução de Jerusalém. Como vai sua mãe? Ele é seu amigo, Paul? Não. Eu não conheço ele. Você não me conhece. Mamãe, ele machucou você. Por que eu ficaria com Deus no paraíso depois que ele viu o papai nos fazer viver no inferno? Eu sinto muito. Mas a gente não precisa de você por aqui bancando o herói. E não sou eu que preciso ser salvo. I want my daughter be normal. Why can't she be normal? You said she can be normal. Your daughter will never be normal because none of the children here are normal. But they are capable of great things. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade. Eu me recusei a levantar a mão contra o ungido do Senhor, mesmo quando o Senhor o entregou nas minhas mãos. Saul, Davi está apenas com 2 homens. Essa é sua chance de pegá-lo. Neste mundo, ossos ainda vão se partir, corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas. Eu posso cuidar dos meus tropeções. Muito obrigada. Sabe, pensando melhor, é óbvio que eu não vou ter que ficar aqui por muito tempo. Porque você não vai durar 1 mês em uma cidade como essa. Muito bem, policial Thornton. Creio que seja melhor se acomodar e se acostumar a uma dieta de pó de carvão. Eu sou uma Thatcher. Nós não fugimos de desafios. Me explica como é o jogo dos números. Eu já disse, não é um jogo. Todos aqui têm números. Eu não compreendo. Eu assisti um filme sobre o campo. E ele parecia tão agradável, Shimur. Você podia jantar conosco um dia desses. Não, eu não posso. Quer dizer, então, que você não pode sair desse lugar? Por quê? O que é que você fez, Shimur? Eu sou judeu. Eu tinha que encarar umas encrencas. Então fiz do único jeito que eu conheço. Escrevendo uma música. Quando eu tinha 11 anos, minha vida era difícil. Cadê a mamãe? Foi embora. Ela não me quer mais. E não te quer também. Eu sempre adorei música. Cadê a sua equipe? Ela tá bem ali. O que você permite que te defina? E ainda tem muito mais. Excepcional. Ótimo trabalho. Acesse univervideo.com e embarque nessa aventura que vai te levar além do tempo. Você é a minha melhor opção. Venha e veja. Está sendo tentado ou simplesmente está procurando tentar, procurando oferecer algo que Jesus já tinha muito claro? No meio do deserto, o diabo perdeu aquele combate. Não perdeu a guerra, porque vai continuar, mas perdeu aquele combate.
Após ser batizado e vencer a tentação no deserto, Jesus estava apto para iniciar o seu ministério. Antes disso, porém, ele precisou quebrar o elo que o ligava à cidade onde viveu grande parte da sua vida. Mas por que o Messias precisou sair de Nazaré para anunciar a mensagem da salvação? Nazaré era apenas um pequeno vilarejo. Seria muito difícil anunciar ali a palavra de Deus para todos os povos de um ponto como Nazaré. Jesus também está debaixo da autoridade de pai e mãe. Provavelmente José já havia morrido, mas ele cresceu num lugar onde as pessoas diziam: este é o filho de José. Eles questionavam também. Então era necessário um desligamento natural entre Nazaré e Jesus. Jesus escolhe Cafarnaum por questões estratégicas, porém Jesus não fica inérce em relação a Nazaré. Ele tenta alcançar os seus conterrâneos. Ele cita ali a palavra de Isaías 53. E ele diz: neste dia esta profecia foi cumprida perante os vossos olhos. Era necessário que ele dissesse ali em Nazaré. Ali era o ponto de partida, onde ele declara: eu sou o Messias. E é neste momento que nós vemos o conflito entre crer em Deus, crer nas promessas de Deus, crer que ele realmente foi eleito e veio de forma sobrenatural, ou crer nos rabinos, na lei mosaica, na estrutura farisaica. Então, neste conflito, Jesus entende que é necessário separar as duas coisas e partir para outro lugar para começar o seu ministério. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, o expulsaram da cidade. E o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E deixamos lá para trás a cidade de Nazaré. Agora nós estamos subindo naquele monte, perto da cidade. Aqueles queriam fazer realmente um espetáculo, mostrar para todos que aquele que tinha falado na sinagoga não seria outro que parte de uma história, parte de uma mentira, e acabariam matando ele e jogando ele no precipício. Lembrem o que tinha acontecido. Jesus passou entre eles. Depois de tudo, ninguém é profeta na sua terra. Pedras que marcam a região, pedras que marcam o monte, um monte que acaba dessa cidade, chegaram até aqui com Jesus com uma única intenção: acabar com aquela blasfêmia, acabar com aquelas palavras que o Jesus tinha falado naquela sinagoga, deixar ele morto lá, atrás de mim, no precipício. Esse precipício que lá embaixo nos lembra o Vale do Armagedon. A passagem da Bíblia nos conta que Jesus passou entre eles e sumiu. Mas não só sumiu como pessoa, sino que sumiu da cidade. Aquilo que nós sempre falamos: ninguém é profeta na sua terra. Saindo de Nazaré, Jesus dá os seus primeiros passos na evangelização. Aos 30 anos de idade, ele inicia uma revolução espiritual jamais vista em todo o mundo. O ministério de Jesus é, sem dúvida alguma, um ministério singular. Ele não começa como criança, apesar de termos o relato dele como criança. Ele começa como pessoa adulta, em torno de 30 anos. Já é a idade após o exército. Até hoje, os exércitos lá em Israel, a partir dos 18 anos, na época bíblica era a partir dos 20 anos.
Jesus não está mais na fase do exército. Ele está na fase em que o homem constituía família e ele decide consagrar e manter a sua vida para trazer a mensagem da salvação. Jesus deixa a casa dos seus pais com um objetivo: ir para Cafarnaum. Mas havia um outro objetivo por detrás disso. Era deixar a autoridade do pai e da mãe e ficar debaixo somente da autoridade de Deus. Jesus não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram. As coisas que ele fazia eram tão simples e tão poderosas que ele chegava a distâncias. E ele escolhe a Cafarnaum de uma forma maravilhosa, porque Cafarnaum era uma cidade fronteiriça. Ela estava exatamente na entrada da Galileia. Se ele cruzasse o Jordão para o lado oriental, já era a Síria. Então, todas as pessoas que vinham da Síria, da Fenícia, de Pérea, do Golã, e quisessem entrar na Galileia, passariam por Cafarnaum. Em Cafarnaum, além de ser a entrada, o portal da Galileia, era também o local da cobrança de impostos. Nós vemos ali a figura de Mateus, que vivia como cobrador de impostos. Se vocês forem um dia a Cafarnaum, vocês virão milhares de artefatos arquitetônicos da época de Jesus e posteriores à época de Jesus, que demonstram que a cidade cresceu muito, prosperou muito, por causa do fato de haver ali uma alfândega, um local de cobrança de impostos. A diferença que nós temos entre o século I e o século II não é um século. É que no século I, na época de Jesus, existia o templo, existia a casa de Deus. No ano 70 foi destruída a casa de Deus. E se foi destruída a casa de Deus, não foi destruído Deus. Portanto, as pessoas precisam continuar a acreditar em Deus, mas já sabem que não tem o templo para subir. Já não tem Jerusalém para subir. Portanto, o que vai acontecer com as sinagogas? Vão ser melhoradas. E que ser melhoradas? No século I, a pedra dessa região era pedra preta, a pedra de basalto. No século II, tem que melhorar. Eles sabiam cortar a pedra, então compraram, provavelmente, de algum templo pagão, de algum outro local, compraram aquelas pedras brancas, que não são da região, mas que sabemos que essa sinagoga que nós vemos, depois vai ser substituída pelas igrejas. O qual significa que aqui, nesse local, existia uma comunidade que seguia a Jesus no início, ou desde o início. Tem alguns que não seguiram a Jesus, mas outros que sim. Mas nós temos a base dessa sinagoga do século II, que até o século IV continuou, e a base é do século I. Essa é a sinagoga que o próprio Jesus, descendo de Caná, entrou nessa cidade chamada Cafarnaum. Nós vamos entrar na sinagoga sabendo que, se bem é do século II, as origens, talvez meio metro mais para baixo, é onde pisou Jesus. Eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Quais segredos escondem a saída do povo do Egito e o seu caminho até a terra prometida? Quais transformações estão reservadas àqueles que embarcarem em uma jornada dentro do tabernáculo? Uma jornada de peregrinação. Um trajeto pela história do povo escolhido por Deus. Corban. Uma viagem no jardim bíblico do Templo de Salomão. E estamos entrando na sinagoga. Entrar na sinagoga é entrar num lugar muito especial. Mas alguns dos mitos que nós temos na sinagoga têm a ver com alguns elementos, como, por exemplo, eu entrei
um local de reunião. Sinagoga, e a palavra sinagoga é lugar de reunião. No local de reunião, as pessoas sentavam para conversar. Se tem um problema social, vai ser resolvido na sinagoga. E se tem um problema administrativo, será na sinagoga, no local de reunião. E se tiver um problema de tipo técnico, será resolvido na sinagoga. E se tiver um casamento, também será na sinagoga. Mas veja qual é a diferença que faz a diferença. Eu quero que vocês vejam essa porta principal e dá para ver que tem uma no lateral e outra do outro lateral. A porta principal está aberta. Enquanto a porta principal estiver aberta, o local é de reunião. Sinagoga, local de reunião. Mas, se a porta principal fica fechada, temos uma diferença. A porta principal ficou fechada, será porque deixamos de ser um local de reunião e virará local de oração. Enquanto esteja em reunião, e se nos lembramos, quando Jesus entrou na sinagoga, vai estar entrando na sinagoga, vai se encontrar com um homem possesso por demônios, estar muito mal, e Jesus vai curar. E também curou alguma que outra mulher, e vários casos aconteceram na própria sinagoga. Por quê? Enquanto seja local de reunião, problema nenhum. No momento de oração, o próprio Jesus entrará para orar com os outros. Você vê lá aquela sinagoga branca que não é a sinagoga de Jesus, porém, se você for atrás da sinagoga branca, você verá os indícios de uma pequena construção de uma sinagoga preta. Ali, a pequena sinagoga de Jesus. E você vê o disparate entre a pequena sinagoga de Jesus e a sinagoga branca do quinto século. Vocês veem o quanto a cidade prosperou, e muitas vezes por causa de Jesus, da mensagem de Jesus que ficou ali. A cidade enriqueceu muito, e o fato dela ser ali o portal de entrada, ela permitiu que a mensagem de Jesus chegasse à Síria, a Pérea, a Fenícia, a Galileia e descesse à Judéia. Jesus escolheu um ponto estratégico, um ponto belíssimo, onde se vê ali o Mar da Galileia, onde ele poderia navegar facilmente em direção a Tiberíades, a Genossar ou Genizaré, e continuar caminho em direção à Judéia. Jesus não escolheu Cafarnaum à toa. Ele sabia o local onde ele podia expandir a sua mensagem para todos, não somente para os judeus, mas muitas vezes para os gentios. Jesus, ao contrário de João Batista, não abandonou uma área fértil para ir para o deserto. Ele abandonou uma área fértil para outra área fértil. Ele desceu de Nazaré para Cafarnaum. Mas ele foi para o que nós chamamos de Galileia dos Gentios. O que significa Galileia dos Gentios? É uma Galileia onde não vivem somente judeus. Ali vivem muitos sírios, muitos fenícios. Não longe dali está a cidade de Beit Shean também, que é uma cidade pagã, parte da Decápolis. Jesus se aproxima, ele sai do antro judaico de Nazaré e Caná, duas cidades relacionadas à tribo de Judá e aos sacerdotes, e ele vai para um lugar onde existem pessoas de todos os povos. E ali ele começa a mostrar para todos os povos que é possível andar com Deus. Em um lugar repleto de pessoas de todas as partes da região, Jesus vê a necessidade de buscar aqueles que iriam ajudá-lo na missão de ganhar almas. De Nazaré para Cafarnaum havia um caminho estreito que descia entre as montanhas e passava pela cidade de Magdala. Um caminho que desce em direção ao mar, chamado nas Escrituras de o Caminho do Mar. E ali, ele começa a chamar os seus discípulos. Jesus foi nosso exemplo de alguém dando à luz a filhos espirituais e ensinando-os desde seus dias de bebê até o momento em que os enviou ao mundo. Basicamente, mudar o mundo com o que eles tinham. E então, ele pegou
Homens que eu acredito que alguns já estavam buscando profundamente a Deus, porque sabemos que André e Filipe já seguiam João Batista. E sabemos que quando chamaram Natanael, Jesus até disse: aqui está um homem sem dolo. Então, ele está chamando por eles que já estão buscando a Deus de todo o coração. E então ele começa a adicionar alguns outros. Temos Pedro sendo chamado, e Pedro está no meio do trabalho, quando Jesus o para em suas trilhas. Você sabe, e ele mesmo diz: afaste-se de mim, eu sou um homem pecador. E eu estou apenas fazendo minhas coisas aqui, pescando. E ainda assim, Jesus o adiciona aos seus discípulos também. E temos um discípulo sobre o qual não sabemos muito, chamado Simão o Zelote. Agora talvez sua inclinação, e eu não tenho certeza sobre isso, derrubar Roma de uma forma bem zelosa. Então talvez Simão, o fanático, é outra pessoa que Jesus está redirecionando sua energia e sua paixão e colocando-a em Deus, e em vez de colocá-lo em soluções artificiais que ele estava procurando. Após chamar os seus discípulos, Jesus se depara com a sua primeira missão. Ele parte em direção a Caná da Galileia, onde vai realizar o seu primeiro milagre. Jesus chega junto com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos nesse local, convidado numa festa. Nós sabemos que faltou o vinho. Nós sabemos que a mãe de Jesus fica sabendo que faltou o vinho. E a resposta é só uma. Meu filho vai ter a resposta. Me ajuda, falou a mãe de Jesus para Jesus. E a resposta de Jesus: que tem comigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Claro, se ele comenta que acontece algo especial, vai mudar a situação. Porque uma vez que já te reconhecem como algo mais, tu não podes voltar para trás. Assim tudo, nós temos que Maria, a mãe de Jesus, vai dizer para os serventes: façam tudo o que ele vos dizer. Jesus vai mandar encher umas talhas de pedra que eram exclusivamente para a purificação dos judeus. Na talha de purificação tem que ser de pedra e tem que ser água que não mexeram, que não foi utilizada para nenhuma outra coisa que não seja purificação. 6 talhas de 100 litros cada uma delas tem 600 litros de vinho, mas esse vinho está dentro de talhas que eram para purificação. E se é para purificação, é água de purificação, e agora tem vinho. Portanto, abro aspas, impurificou as talhas. E esse mestre-sala, esse responsável, vai dizer: quem foi aquele que mexeu com as talhas que são para purificação? Estas gigantescas jarras de pedra que aqui estão expostas são provavelmente as jarras que Jesus viu lá cheias de água. São jarros de pedra típicos daquele período, que, segundo a religião judaica, os vasos de pedra não se contaminavam ritualmente. Eles eram puros e eram usados para purificar outros vasos. Então, esses são grandes tanques que eles regam para purificar outros vasos. E estes são os jarros onde Jesus transforma água em vinho em Caná, na Galileia. Jesus não só quer dar um milagre, vai aproveitar para dar um sinal. Nós sabemos que milagre é para um elemento associado com Deus, e a sinal é para o homem. E por que talhas de purificação? E a resposta da purificação tem só uma resposta. Purificação, as pessoas passam assim, a unha por fora. Mas Jesus utilizou essa água da purificação para quê? Para convertir em vinho. E o que acontece com o vinho? A pessoa bebe. E quando a pessoa bebe, para onde que vai esse vinho? Para dentro. E qual será a sinal? Qual será a mensagem de Jesus? Pare de ser superficial e comece a entender que o assunto vai para dentro. Não fique simplesmente lavando e acabou. Comece a compenetrar-se. Esse foi o Jesus
fazendo o primeiro milagre, mesmo que depois não ficou na festa. Jesus passou por cada uma dessas casas. E isso é o importante. Cafarnaum, a cidade de Jesus. Jesus morou aqui. Por que Jesus teve que vir ao mundo? Por onde andou? O que fez? E quais ensinamentos ele nos deixou? Hay una ciudad que para la época de Jesús era la ciudad. Probablemente Jesus trabajaba lá. Probablemente José trabajaba lá. Nesta série épica de 5 episódios, você irá conhecer a trajetória da pessoa mais importante na história da humanidade. Repleta de curiosidades, contextos culturais e arqueológicos. Embarque nessa jornada e sua visão sobre o Filho de Deus nunca mais será a mesma. E sem dúvida alguma, este é o maior tesouro espiritual que o povo tem no mundo.